Dando continuidade aí à relação de aula de membranas, a gente vai falar sobre os tipos de transporte agora. Então, basicamente, a gente tem três tipos de transporte para membranas citoplasmáticas. Existe, basicamente, transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo geralmente não requer gasto de energia, então não se gasta ATP. Já o transporte ativo, ele sim gasta energia, ele requer gasto de ATP. Além do transporte passivo, a gente também vai ter a difusão facilitada. Qual a diferença entre transporte passivo e difusão facilitada? Os dois não requerem gasto de energia, são transportes do tipo passivo. A diferença é que o transporte passivo limpo, ele passa diretamente pela membrana, são moléculas pequenas. Já a difusão facilitada, ele, como o próprio nome já diz, tem um facilitador. E esse facilitador seriam as proteínas de canal da membrana. Então, essa é basicamente a diferença. Um exemplo de transporte passivo, de difusão simples, ou seja, que não tem proteína de transporte, é a osmose. Tá? A osmose é um processo muito simples. Ele tem as aquaporinas, que é o que vai fazer a água entrar e sair, porém não tem gasto de energia. Já o transporte ativo, ele tem gasto de energia, e o exemplo é a bomba de sódio e potássio. Outra coisa que a gente deve enfatizar na diferença de transporte passivo para transporte ativo é a relação de gradiente de concentração, como eu falei na aula passada. No transporte passivo, geralmente o solvente ele vai a favor do gradiente de concentração, ou seja, ele está saindo do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Já o transporte ativo ele é contra o gradiente de concentração. Então ele está saindo do meio que é mais concentrado para o meio menos concentrado. Então imagine a situação: tem uma parte de fora que tem muita água, por exemplo, e a parte de dentro tem pouca água. No transporte passivo, o lugar que tem muita água fora da célula vai transportar para dentro que tem pouca água. No transporte ativo, por exemplo, usando o caso do sódio, imagine que a parte de fora da célula já tem muito sódio e a parte de dentro tem pouco sódio. E aí o que é que o transporte ativo vai fazer? Por que ele é contra o gradiente de concentração? A parte de dentro que tem pouco sódio vai continuar forçando o sódio a sair da célula, mesmo sendo contra o gradiente de concentração. Esse é um grande exemplo de transporte contrário ao gradiente de concentração. E além das formas de transporte da membrana, que a gente vai ter quando uma molécula está entrando dentro da célula, que é chamada de endocitose, que vem de dentro, e quando a célula está liberando alguma molécula para fora, a gente vai chamar de exocitose, né? Exo quer dizer fora, citose quer dizer processo celular. E geralmente tem gasto energético. Aí a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre cada um. Geralmente a gente considera que o meio ele pode ser hipertônico, isotônico ou hipotônico, tá? Quando o meio é hipertônico, eu tenho mais soluto do que solvente. Quando o meio é hipotônico, eu tenho mais solvente do que soluto. E quando o meio é isotônico, é chamado de iso porque é igual, ele tem um valor equivalente de soluto e um valor equivalente de solvente. Eles têm a mesma, é um equilíbrio, por assim dizer. Por exemplo, quando você está na água do mar, a água do mar ela é hipertônica, porque ela está rica em sais, enquanto o seu corpo, né, nessa situação, ele está em um gradiente hipotônico, então ele começa a perder água. Um dos principais transportes sem o gasto energético é a osmose, que é muito conhecida, que é o transporte de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, geralmente, o meio hipotônico para o meio hipertônico. É um transporte que não requer gasto de ATP e ele consegue acontecer tranquilamente pela membrana através das aquaporinas. Lembrando que para que o princípio de osmose aconteça, a membrana ela tem que ser semipermeável, ou seja, ela tem que ter buraquinhos para que a água consiga circular livremente. Com o passar do tempo, com o princípio de osmose, a concentração de solvente e soluto ela tende a se equilibrar.
E aí tem alguns exemplos para vocês aqui, tanto da célula animal quanto da célula vegetal. Por exemplo, em uma solução hipotônica, a água tende a sair, tá? Em uma solução isotônica, a água entra e sai da célula ao mesmo tempo. E numa solução hipertônica, se a solução for hipertônica fora da célula, a água vai sair da célula. Se a solução hipertônica estiver dentro da célula, a água vai absorver. Acontece uma diferença entre célula animal e vegetal, porque a célula vegetal ela tem parede celular, tá? Então, como ela tem parede celular, a membrana interna ela vai, por exemplo, inchar, no caso de um meio de uma solução hipotônica, ou ela vai desmolizar, que a gente chama isso aí, é secar a célula, com a entrada e saída de água. Então, por exemplo, na solução hipertônica, ela mantém o formato da célula externamente devido à parede celular, porém a parte de dentro da célula ela vai ficar com esses buraquinhos que vocês estão vendo aqui na imagem. Por exemplo, aqui. Esses espaços foi porque a célula basicamente acabou perdendo água para o meio hipertônico. Ela está dentro de uma solução hipertônica. E cuidado, só para vocês verem na questão e não confundir, se a solução hipotônica ou hipertônica está sendo considerada dentro ou fora da célula. Por exemplo, vai que a questão geralmente vem assim. A célula foi colocada em uma solução hipotônica, ou seja, a concentração de sal está maior dentro da célula. A célula foi colocada em uma solução hipertônica, uma solução, por exemplo, com água e sal. Então, provavelmente a água ela vai perder célula, ela vai murchar. A célula vai perder água e ela tende a murchar. E se for uma solução isotônica, nada acontecerá com a célula, ela vai ficar igual. Então, basicamente, quando a gente fala na célula vegetal que a célula ela está perdendo algo, ela está numa solução hipertônica, a gente diz que ela está plasmolizada, plasmólise, porque ela está murchando. E quando a célula está recebendo água, a gente vai dizer que a célula está desplasmolizada, ou seja, desplasmólise, ela vai estar inflando, ela vai estar inchando. Geralmente a questão ela diz a diferença, mas vai que não, então você já tem que saber esse conceito. Ainda outro exemplo de gasto sem energia é a difusão simples, que é quando você tem aí o soluto a favor do gradiente de concentração. Por exemplo, aqui tem muita concentração e esse material que tem muita concentração vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado sem gasto de energia. Ele está saindo do meio hipertônico para o meio hipotônico. Mas aí não seria a mesma coisa da osmose? Sim, é a mesma coisa da osmose, é que na osmose é a água que está saindo de um lugar para o outro. Nesse caso, quem está saindo é o soluto e não o solvente. Tem que ter cuidado nessa relação. Solvente geralmente é a água, né? Soluto, nutrientes, proteínas, carboidratos, gases. Um exemplo aí de difusão simples é o transporte de gases entre, por exemplo, as hemácias de oxigênio e CO2. Então, a relação é a diferença de difusão simples para osmose é basicamente isso. Na osmose você está considerando que é a água que está migrando e numa difusão simples vai ser basicamente o soluto. Lembrando, sem gasto de energia. Já a difusão facilitada, como eu falei no começo da água, facilitada porque tem alguém facilitando esse processo aí. Quando as moléculas são muito grandes, elas precisam de algum canal para que consiga passar. Então, por exemplo, você vai ter aqui ou um canal iônico, onde os íons possam passar livremente, ou, por exemplo, uma permease, que seria uma proteína canal, para substâncias que não são solúveis na membrana, geralmente substâncias que não são de base lipídica. Então, a proteína ela vai facilitar, o soluto vai se encaixar aqui nessa proteína e a proteína vai fazer com que essa molécula de interesse, pode ser uma glicose, pode ser, não sei, um nutriente, uma proteína, um aminoácido, com que ele entre dentro da célula. O processo contrário também pode acontecer, pode fazer o processo para jogar para fora da célula. Então, difusão facilitada. Um exemplo aqui é a entrada da glicose nas células musculares, até porque a gente precisa de muita glicose nas nossas células, porque a glicose é a nossa moeda de energia, né? Ela é transformada em ATP e a gente utiliza ela para produzir lá toda a nossa energia do corpo. Então, um dos sinalizadores bem conhecidos
para a glicose é a GLUT4. É esse mesmo sinalizador que às vezes pode falhar quando a pessoa tem diabetes. É um dos grandes problemas, é a falha na GLUT4, né, nos reguladores lá, por exemplo, do fígado, do músculo e do fígado. E aí você não consegue absorver mais glicose e a gente caracteriza esse quadro como diabetes. Já com gasto de energia, o transporte mais conhecido e o que mais cai no Enem é a famosa bomba de sódio e potássio, que ela é utilizada principalmente no impulso nervoso, até porque a bomba de sódio e potássio ela gera uma descarga elétrica, e justamente por gerar uma descarga elétrica, o nosso sistema nervoso funciona com eletricidade, a gente tem uma voltagem aí de mais ou menos 15 milivolts, 16 a 15 milivolts, então a gente precisa que essa bomba de sódio e potássio funcione para que a informação do neurônio ela passe de forma unidirecional. Então, como é que funciona a bomba de sódio e potássio? Geralmente eu tenho uma maior concentração de sódio dentro da célula e uma maior concentração de potássio para fora da célula. Então, o que é que eu faço? Eu faço com que esse sódio eu libero 3 moléculas de sódio para fora da célula à medida que eu só absorvo somente 2 potássios, ou seja, é uma diferença aí de um íon de energia. Que pode parecer muita coisa, mas você fazendo isso várias vezes, você vai ser contra o gradiente de concentração. Vai chegar um momento que eu vou ter muito sódio, muita carga positiva fora da célula e muita carga negativa dentro da célula. E aí, quando eu tenho um processo de impulso elétrico, esses sódios entram todos de uma vez, empurrando a informação até o meu destino. Então, por isso que eu tenho que forçar esse sódio a sair contra o gradiente de concentração. E por isso também que o sistema nervoso ele gasta tanta energia, porque o sistema nervoso, quando ele está em repouso, é quando ele está usando a bomba de sódio e potássio. Então, o meu sistema nervoso ele gasta energia em repouso, não gasta energia em atividade. E grande maioria do tempo a gente tem que estar regularizando isso. Fica em repouso para a gente poder ativar o sistema nervoso. É um processo tão rápido, com tanto gasto de energia, que faz basicamente com que a gente tenha que se alimentar de altas doses de carboidrato para ficar mantendo essa regulação aí. Então, basicamente, é esse esqueminha que vocês estão vendo aí, ó. À medida que 3 sódios saem, 2 potássios estão entrando dentro da célula, fazendo com que o gradiente de concentração fique totalmente energizado positivamente do lado de fora e negativamente energizado do lado de dentro. E durante o processo de atividade, essa energia ela é trocada, né? Os sódios e os potássios, o canal de sódio se abre e aí os sódios começam a entrar desesperadamente para dentro da célula para tentar regularizar. Já nesse processo, quando o canal de sódio abre, é um processo passivo, o sódio vai entrar de forma natural, porque está favorável ao gradiente de concentração, saindo menos concentrado para o mais concentrado. E nesse desespero do sódio de entrar para dentro da célula, no caso aí do neurônio, ele basicamente vai forçar o impulso elétrico a seguir o seu caminho até o seu destino, empurrando literalmente. Tá? Outro exemplo de transporte de gasto energético é os íons de cloro, né? A gente consegue aí, o cloro ele é utilizado principalmente para contração muscular. Caso, por exemplo, você não tenha esse bombeamento de cloro, pode acontecer uma doença chamada de fibrose cística, que é quando os canais de cloro eles se fecham, ou o seu corpo não tem a capacidade de produzir esses canais de cloro, e o nosso corpo ele não consegue fazer mais contração muscular. Então, com o passar do tempo, você vai perdendo a mobilidade do músculo e chegando a óbito. Já com os processos de entrada aí na membrana, a gente vai ter basicamente dois. A gente tem a endocitose e dentro da endocitose a gente vai ter aí dois processos, a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose geralmente é a absorção de moléculas sólidas para dentro da célula. E a pinocitose é o processo de absorção de moléculas líquidas para dentro da célula. Então, você lembrar que pinocitose lembra pinga, né? Que é pinga, é líquido, então vai entrar dentro da célula. E fagocitose você pode associar com qualquer palavra que comece com F, aí que seja sólido, que você vai conseguir lembrar que está colocando processos sólidos para dentro da célula. Geralmente, para que você consiga absorver essa molécula, você vai ter uma vesícula. Basicamente uma vesículazinha que a parte de dentro dela vai ser de gordura.
Então, ó, fagocitose, você vai ter o fagossomo, somo quer dizer vesícula, então fagossomo, né, é a vesícula de fagocitose, e na parte do líquido você vai ter o pinossomo, que vem da pinocitose, é uma vesícula ali com uma molécula líquida dentro. Geralmente, a célula mais conhecida e o melhor exemplo que eu posso dar para vocês é uma ameba. A ameba usa muito esses pseudópodes, pseudo de falso, né, podes de pés, para absorver a molécula. E já para você liberar substâncias para fora da célula, êxodo e fora citose, né? Basicamente, a eliminação de moléculas de tudo que eu não quero, que eu não preciso. Outro exemplo, a gente também pode chamar de plasmocitose, porém esse termo ele não é mais usado, exocitose é o mais comum. Então, imagine que eu acabei de fazer uma fagocitose, aí meus lisossomos, da aula lá de organela que a gente falou, né? Lembrando que lisossomos é a organela responsável pela digestão intracelular. Ela vai usar aquelas enzimas que ela tem dentro da vesícula para digerir, vai absorver o que ela quer através da fagocitose, e o que ela não quer, ela já libera lá com a vesícula no formato de exocitose. E aí, esse resultado, essas moléculas aí que eu não quero, esse restinho aí, é chamado de plasmocitose. Então, só para a gente resumir os processos, né? A gente vai ter aí difusão simples, difusão facilitada por proteína canal, que a molécula ela passa direto. A gente vai ter a difusão facilitada por proteína carreadora, que é aquela que encaixa a molécula e joga ela para dentro num processo assim de encaixe. Pega em cima e joga embaixo. Lembrando que difusão facilitada, difusão simples e difusão facilitadora, seja por proteína carreadora ou proteína canal, são processos que não requerem gasto de ATP, logo é um tipo de transporte passivo. Outra característica do transporte passivo, as moléculas estão saindo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Esse processo de sair do meio mais concentrado para o menos concentrado é chamado de gradiente de concentração. Já o transporte ativo, ele requer gasto de energia, logo ele gasta ATP. As moléculas são contra o gradiente de concentração, está saindo do meio menos concentrado, indo para o meio que já está concentrado, de maior concentração. Tá? E o principal exemplo que a gente pode ter aí são as bombas de sódio e potássio e a bomba de cloro. Belezinha? Então, qualquer dúvida, deixa lá no nosso fórum, dá uma lida, faz um esqueminha, tem mapa mental, tem também os flashcards que estão disponíveis para vocês. Vocês podem dar uma olhada e qualquer dúvida, conversa comigo que a gente tenta sanar essa dúvida de vocês, beleza? Então, obrigado mais uma vez, galera. Valeu e até quinta.